Nós vamos ler a palavra de Deus lá no Velho Testamento, livro do profeta Jeremias. Frequentemente, a gente tem o texto projetado aqui na tela. Sabem por que isso? Especialmente para os nossos convidados, aquelas pessoas que não têm ainda um acesso mais frequente à Bíblia, então a gente quer facilitar. Mas você que tem a Bíblia com você, seja de papel, seja no seu equipamento, no seu celular, você pode usar também. Mas eu sempre digo, se você trouxe a Bíblia de papel, ou você pode manter o texto aí de certa maneira no seu celular, porque enquanto a gente está falando, a gente volta frequentemente ao texto, faz menção de algumas palavras do texto. E se tem uma coisa que eu acho muito importante quando a gente chega aqui para compartilhar a palavra de Deus, é que a gente fique na palavra de Deus. Porque para nós o que importa é a palavra de Deus, é o que é mais importante. Eu sei que você veio aqui nesta noite, todos nós, para ouvir alguma coisa da palavra de Deus. Então é nela que nós precisamos nos centrar e olhar com carinho a palavra. Estou falando sobre Jeremias capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 6, tá bem? Eu estou lendo aqui, também a projeção é na Nova Versão Internacional. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor: vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então, fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se, ou quebrou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Versículo 5. Então o Senhor dirigiu-me a palavra, o profeta está escrevendo: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês, como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Eu quero observar com vocês, especialmente o versículo de número 4, que diz assim: mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se, quebrou em suas mãos. E ele, o oleiro, o refez, moldando outro vaso, e aqui o versículo termina dizendo: de acordo com a sua vontade. Eu creio que em algum momento da sua vida você já tem lidado com coisas quebradas. Às vezes isso acontece com o carro, e geralmente acontece naqueles momentos em que realmente não deveria acontecer, mas acontece. Às vezes você tem problemas com o seu celular. Por alguma razão, ele se solta da sua mão, ele cai e ele quebra, e você tem um celular quebrado. Às vezes você tem problemas com a quebra do seu aparelho de televisão principal lá da sua casa. Às vezes a sua dificuldade é com a geladeira que quebra, ela para de funcionar e você tem dificuldades então, pelo menos momentânea, porque aquele equipamento importante na casa de todos nós está quebrado. Agora, quando isso acontece, geralmente nós procuramos um especialista. Ninguém vai a uma oficina mecânica e leva o seu televisor para consertar, evidentemente. Nenhuma pessoa procura um técnico em refrigeração e leva o seu celular para que aquela pessoa conserte. É evidente, é lógico, é elementar que quando a gente tem um problema com um dos nossos equipamentos, com uma dessas coisas que fazem parte do nosso dia a dia, a gente procure um especialista para consertar. Alguém que o mínimo que a gente espera
é que quando a gente retomar o nosso equipamento de volta, ele esteja funcionando novamente. Porque é isso que nós queremos, que ele volte a funcionar. Mas aí a gente fica pensando, e quando o problema não é com um objeto, quando o problema é com a vida, a pessoa numa análise sincera, ela vai dizer o seguinte: a minha vida já não está funcionando mais, as coisas não fazem sentido, eu não consigo me encontrar mais, a situação hoje é completamente diferente daquilo que já foi um dia. Eu era uma pessoa que sabia exatamente para onde estava indo, eu era uma pessoa que tomava com bastante segurança as minhas decisões, mas agora a minha vida não está mais funcionando como deveria funcionar. É como se algo estivesse quebrado dentro de nós, e aí nós precisamos de conserto. Aí nós precisamos de conserto. E o que a gente faz numa situação dessa? Queridos, o profeta Jeremias, ele foi profeta para a nação de Judá, ou seja, aquela parte que quando aconteceu a divisão do reino de Israel em norte e sul, a parte sul, cuja capital era a cidade de Jerusalém. O seu ministério aconteceu entre o final do 7º século e início do 6º século. O que caracterizava aquela época em que o profeta Jeremias exerceu o seu ministério? A gente lê no livro do profeta que esse era ou foi um dos períodos mais difíceis na história da sua nação, da história do seu povo. Havia uma verdadeira falência espiritual, ou se nós preferimos dizer, religiosa. Havia grande apostasia, e a palavra apostasia significa abandonar a sua fé, abandonar as suas convicções, abandonar o seu culto. É exatamente isso que estava acontecendo com aquele povo. Havia um afastamento deliberado de Deus. A nação de Israel está vivendo assim. Então a gente chega no capítulo 18 de Jeremias, que a gente leu aqui no seu início. E nesse capítulo o Senhor Deus fala para Jeremias: olha, eu quero que você vá à casa do oleiro, aquele homem que pega o barro e faz os vasos. E você vai observar aquilo que acontecerá na casa do oleiro para onde você vai. E aqui o que Deus quis fazer com o profeta foi dar a ele uma lição objetiva, ou seja, dar a ele um cenário, sobretudo para que o que Deus queria comunicar ficasse extremamente claro para ele, mas também que ele tivesse uma mensagem muito clara para comunicar ao seu povo, para comunicar à nação de Israel, para a qual ele exercia o seu ministério. O Jeremias obedece à palavra de Deus. E ele vai até a casa daquele ceramista, se nós preferimos dizer assim. Quando ele chega lá, ele testemunha uma coisa inusitada, que não era habitual acontecer. Ele encontra o oleiro fazendo o seu trabalho, fazendo a moldagem do vaso, inesperadamente, inexplicavelmente, porque o texto não dá os motivos, o que teria provocado aquela quebra, aquela desconjuntura do vaso que estava sendo formado, mas é isso que acontece. Escapa ao controle do artífice a sua obra naquele momento, e então a narrativa que nós temos aqui é essa: o vaso quebrou-se, ou o vaso acabou se estragando na mão do artista. Só que o testemunho de Jeremias vai um pouco adiante, porque aquele homem, naturalmente, ele podia tomar uma outra parte de barro para começar um outro vaso, mas ele não abandona o seu trabalho. Ele toma aquele vaso, aquele barro do vaso que estava sendo construído, e ele começa a fazer de novo, ele refaz o seu trabalho. Ele não descarta
aquele material que estava nas suas mãos. Ele volta a trabalhar com aquele material, e o texto diz isso, ele refaz o vaso agora de acordo com aquilo que estava na sua mente, é uma tradução, mas aqui diz de acordo com a sua vontade, ele faz de novo. Queridos, a mensagem era muito direta para a nação de Israel. O que Deus estava dizendo era o seguinte: Israel, povo de Israel, vocês são um vaso quebrado. Vocês escaparam das mãos do oleiro, que é Deus. Vocês se estragaram. Vocês bagunçaram a coisa. Vocês impediram que o projeto do artista tivesse continuidade, tivesse desfecho. Essa é a palavra que o profeta deveria dar ao povo de Israel a partir daqui. Mas não era essa apenas a palavra. Tinha uma outra palavra. Deus quer fazer o vaso de novo. Esse é o foco principal da mensagem, como a gente vê lá no final do texto, verso 6. Deus diz, como o vaso na mão do oleiro, ou o barro na mão do oleiro, são vocês nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus. Queridos, aqui nós temos uma palavra tremenda de esperança para aquela nação. No que pese o seu afastamento, o seu esfriamento, o seu distanciamento de Deus, Deus manda essa palavra de esperança. Eu vou fazer de novo. Eu quero refazer a vida e a nação de vocês. Hoje à noite, eu vim aqui para dizer a você que é exatamente isso que Deus quer fazer na sua vida. Não sei o que está quebrado dentro de você. Eu não sei o que está em pedaços na sua vida. Eu não sei quais são os cacos para os quais você está olhando e lamentando pelo que aconteceu. Mas a palavra de Deus hoje à noite é essa: eu quero consertar a sua vida. Eu quero refazer a sua vida. Eu quero fazer algo novo na sua vida. E aí, nesse sentido, a gente percebe que o texto tem algumas lições, e eu quero mencioná-las rapidamente. São 4, eu penso que elas podem nos edificar muito, têm abençoado a minha vida. Primeira delas, o conserto da nossa vida pode ser uma necessidade, algo necessário. O que o profeta vê quando chega na casa do oleiro é absolutamente rotineiro. Qualquer dia que ele fosse àquele local, ele encontraria naturalmente aquele homem trabalhando. O texto diz que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Ele estava trabalhando dessa maneira, e nós sabemos pelas informações que a gente tem daquela época que a roda, algumas traduções falam a roda, outras falam as rodas, porque eram 2 rodas. Uma roda maior que ficava embaixo, havia um eixo, e uma roda menor que ficava em cima, era uma espécie de mesa sobre a qual o artista fazia o seu trabalho. Normalmente, o que acontecia? Ele ficava movendo a roda de baixo com os pés, e isso movia a roda de cima. E enquanto a roda de cima girava, ele ia dando forma, usando o estilete para tirar as sobras do seu trabalho, e assim ele ia dando forma, aquela forma que nós conhecemos nos vasos. Às vezes a gente olha e parece uma coisa tão perfeita, não é? Era assim que ele fazia o seu trabalho. Então, ele estava fazendo a sua obra, nada de especial, fazendo aquela moldagem, e aí acontece que o barro escapa das mãos do oleiro, e aquele vaso que ele estava fazendo se quebra. O texto diz que estragou nas suas mãos, se estragou nas suas mãos. A gente não tem um relato pormenorizado do que provocou aquilo, não sabemos. Mas, queridos, isso ilustra aquilo que pode ocorrer na vida de qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Por vezes, tudo parece normal na nossa vida, tudo está funcionando, nós vivemos aquela rotina,
em que as coisas estão encaixadinhas, a gente já sabe que amanhã vai acontecer isso, depois aquilo, é assim mesmo, vai fazer isso agora, depois e tal, tudo está acontecendo, e aí, bum, acontece algo que a gente não esperava. Não, a gente não esperava, não imaginava. Foi o que aconteceu lá na história do vaso, que se partiu ali na frente do artífice. Então, isso às vezes acontece conosco. Pode acontecer através de um relacionamento que é rompido, uma confiança que é quebrada, um emprego de anos que é perdido, um sonho que é frustrado, um diagnóstico médico que nunca se imaginou, e isso então abala a fé, porque muda todo o cenário, desestabiliza, cria uma situação de alta insegurança, e o que vai ser agora? Como serão as coisas? Como é que nós vamos resolver isso? Como nós vamos lidar? Como é que nós vamos administrar isso? Nessas situações nós nos sentimos assim como um vaso quebrado, estragado. Parece que tudo está perdido e humanamente falando, às vezes a gente não vê realmente solução ou alguém que possa nos ajudar. Mas o oleiro divino pode consertar. Deus pode consertar. Deus pode fazer de novo. Eu gosto de uma frase que é bem conhecida, que diz assim: Deus não tem lata de lixo. Deus não tem área de descarte, porque Ele não descarta. Deus dá uma nova oportunidade. Isso quer dizer que se você está se sentindo assim, como vaso quebrado, Deus tem conserto para a sua vida. Uma das lembranças caras que tenho quando a minha primeira filha, eu tenho 3 filhas, as 3 casadas, já tenho 6 netos. A nossa primeira filha era bem pequena, ela estava começando a segurar o lápis, a hidrocor, né, desenhando. E ela, a Graziele, às vezes ela pedia um papel para desenhar, a gente dava uma folha branca, ela pegava a hidrocor, ela fazia um risquinho assim, tipo de 2 centímetros, começava a chorar e trazia o papel e queria outro, porque ela tinha errado. Sabe o que a Ana fazia, minha esposa? Ela é muito criativa, ela sentava perto da Graziele e falava assim: o que você quer fazer, filha? Olha só, mamãe vai ajudar você. E às vezes ela pegava aquele lápis e a partir do risco errado da Graziele, ela fazia um cenário, ela desenhava alguma coisa e a menina ficava encantada com aquele desenho. Deus faz isso conosco. Tantas vezes a gente fala: Deus, eu errei, deu tudo errado. Deus fala assim: senta aí, vamos consertar isso. E aí Deus faz o cenário, e aí Deus faz aquilo que só Ele pode fazer. Segundo fato que eu quero observar nesse texto é que na construção da nossa vida, Deus retoma o processo original. No verso 4, vai dizer que Ele refez o vaso de acordo com a sua vontade, ou seja, de acordo com o seu propósito. Pessoal, olha só, quando um artista vai fazer um trabalho parecido com esse, antes de começar a moldar o barro, ele tem na sua mente o que ele quer fazer, certo ou errado? Senão seria uma doideira, né? Ele já tem o desenho na sua mente, às vezes tem até um desenho impresso mesmo, mas ele está ali, ele já sabe, ele tem um propósito, ele tem um projeto na mente e ele começa então a executar aquele projeto de acordo com aquilo que está na sua mente. O que nós observamos é que esse projeto que aquele homem tinha em mente, ele não teve consequência, porque o vaso que ele estava construindo quebrou. Mas aí ele retoma, é o que o texto está dizendo, ele retoma o seu trabalho, a sua obra, para fazer o vaso que antes ele queria ver construído, formado.
Alguma vez eu estava lendo esse texto e me veio à mente o seguinte: meu Deus, esse texto está falando sobre o que aconteceu no Éden, lá no início da criação. Você sabe o que aconteceu lá? Deus criou o homem, moldou o homem com as suas mãos. De que material? Barro. Aqui está falando em barro. Deus fez essa moldagem. O texto vai dizer muito claro para a gente lá no Gênesis, como Deus fez essa moldagem. Depois ele soprou o seu espírito. Ele colocou no ser humano algo da sua própria glória, que é a sua imagem e a sua semelhança, conforme nós lemos. Só que isso foi quebrado. Esse projeto foi interrompido. A decisão tomada por aqueles nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles escaparam do propósito original de Deus. Eles arruinaram não apenas a sua história, mas a história de toda a humanidade por causa do pecado que entrou na história da humanidade a partir deles, e a infelicidade, consequentemente, também tomou conta da humanidade. Mas aí a gente dá uma volta, a gente vai longe, a gente chega no Novo Testamento. E o que é que Jesus faz agora? Em Cristo, Deus restaura, Ele conserta, Ele faz de novo, e esta é a mensagem do Evangelho. Ele restaura o relacionamento do homem com Deus, Ele perdoa os pecados, Ele traz uma nova vida, uma nova perspectiva. Aí acontece o que está descrito nessa historinha aqui de Jeremias 18. O oleiro, ele toma o barro e ele volta para o seu processo, para o seu projeto original, para fazer de novo aquilo que por alguma razão escapou das suas mãos, mas agora ele vai fazer de novo. Queridos, isso quer dizer que Deus tem um plano, e esse plano é perfeito, um plano para cada um de nós. Mas as nossas atitudes podem nos levar a nos escapar das mãos de Deus. E assim nós nos tornamos como um vaso defeituoso. Ele não dá consequência ao projeto de Deus. A nossa vida perde o sentido, mas aí então nós precisamos que Deus venha em Cristo e conserte a nossa vida, reescreva a nossa história e retome o projeto que Ele tem para nós. E aí nós voltamos para o projeto original de Deus, que é revelar a sua glória através de nós. Qual o projeto original de Deus a seu respeito? Há um texto lindo no Salmo 139 que diz o seguinte: quando eu e você estávamos ainda sendo formados no ventre da mãe, nossos ossos estavam sendo constituídos ali, Deus já nos conhecia. Olha, isso é assombroso. Deus conhece a mim e a você antes da gente nascer. E quando Deus nos traz à existência, Ele traz com um propósito. E o propósito de Deus é o melhor para nós, o seu propósito original. Mas como eu disse, tantas vezes a gente acaba com nossas atitudes nos afastando, mas através de Cristo nós podemos permitir que o projeto original de Deus volte a ser feito em nós. E esse é o propósito da vinda de Jesus Cristo a este mundo. Você já perguntou qual é o propósito original de Deus para a sua vida? Em terceiro lugar, Deus conserta a nossa vida e Ele dá para ela um novo valor. No versículo 6, a palavra é assim: como barro nas mãos do oleiro. Como barro nas mãos do oleiro. Você sabe, o barro é um dos materiais mais comuns que existe. O que é mais comum do que o barro? Sem valor. Sem valor. Quem é que liga para o barro? Quem é que está preocupado? Quais são, o que valor se atribui ao barro?
Mas quando você olha para um daqueles vasos ornamentais, decorativos, especialmente vocês mulheres, para muitas é um sonho de consumo, aqueles vasos de porcelana chinesa, aquela beleza, aquilo que valoriza o ambiente, aquilo que dá um destaque. Quando a pessoa chega, ela coloca os olhos naquela peça e ela diz: meu Pai, que coisa linda. Pois é, eu estava lendo sobre isso. A porcelana chinesa é feita de uma argila branca chamada caolino. E é ela que permite trabalhos tão sofisticados como aqueles trabalhos que eles fazem. E eu tive a curiosidade de perguntar, a gente agora tem quem perguntar, não é? Qual a obra de arte de barro mais cara do mundo? Pasmem vocês. Uma tigela de porcelana chinesa que tem 500 anos, foi da dinastia Ming, vendida num leilão em Hong Kong por 36 milhões de dólares. Haja barro, né, gente? Então você vê que coisa, como é que o barro, nas mãos de um artista, ele pode ganhar valor, ele pode ser valorizado. O artista é que dá valor ao barro. A arte do ceramista, na verdade, é que conta. Atualmente, a ceramista mais famosa do mundo é Ronit Baranga, é uma israelense. Ela faz esculturas humanas que é muito difícil, olhando para a escultura, dizer que é uma pessoa. É com absoluta perfeição, e por isso ela tem sido classificada dessa forma, com muitos prêmios pelo seu trabalho. Aí vocês olham, barro ganhando valor. Barro ganhando valor. Queridos, é a obra de Deus em nós que confere a nós valor, dignidade, honra. É a obra de Deus. Sem Deus, o que nós somos? E literalmente, barro. Barro. Mas a obra de Deus em nós, ela muda esse quadro completamente. A obra de Deus nos confere esse valor. Eu tive uma pessoa na igreja que pastorei na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, anos atrás, que ela trabalhava com raízes dos mangues. Ela tinha algumas pessoas que tiravam raízes dos mangues, e é incrível, ela conseguia ver objetos interessantíssimos naquelas raízes, e ela ganhou muitos prêmios. Então ela preparava aquela raiz e ela criava uma peça de decoração, e era muito interessante ver o trabalho daquela irmã. Sabe, às vezes, talvez num dia assim complicado, você olha no espelho e fala assim: que valor que eu tenho? Às vezes você está lidando com um fracasso, uma situação assim, você diz: eu acho que a minha vida não vale grandes coisas. Mas vale, se ela está nas mãos de Deus, do artista que trabalha e dá valor, e dá honra, e dá dignidade à sua vida. É isso que Deus faz e tem feito com tantas pessoas. Nossa igreja adota o projeto Cristolândia, que foi criado em contraposição à Cracolândia. Quantas histórias lindas a gente tem de pessoas cuja vida estava completamente destroçada, mas Deus reconstruiu e hoje são pessoas de valor. São pessoas que estão servindo a Deus e honrando a sua família. Por último, o conceito de Deus na nossa vida requer entrega. Por último, eu deixei essa premissa que é a mais simples de todas. E eu quero pegar aquela expressão assim, como barro nas mãos do oleiro. O barro, para ser transformado em obra de arte, ele precisa ser barro. Só isso. O resto não é com ele. Ele só precisa ser barro. Ele precisa ser flexível, precisa ser moldável, precisa ser maleável.
O trabalho do ceramista tem muito a ver com a consistência do barro. Por isso que quando ele está preparando o barro para fazer a sua obra, ele usa então um borrifador de água, porque se está um pouco duro, não está pronto para ser moldado, ele coloca um pouquinho da água e vai preparando, mexendo, até que ele ganhe aquela consistência chamada ideal. A palavra de Deus está dizendo que nossa vida precisa ser colocada nas mãos de Deus com essa flexibilidade. Há muitas pessoas que não experimentam a obra de Deus na sua vida porque não se permitem ser moldadas. São inflexíveis. Não permitem que Deus faça aquilo que Ele quer fazer, aquilo que Ele pode fazer. São pessoas cabeça dura, coração duro, cheios de vontade própria. Falta a essas pessoas uma entrega da sua vida a Deus. E muitas vezes, pessoas assim, elas reclamam. Acontece com fulano, não sei por que não acontece comigo, parece que Deus não gosta de mim, parece que Deus não faz nada em meu favor, mas a sua vida não está nas mãos dele, você não é barro, você não é maleável, você não permite que ele faça essa moldagem em você, e aí o oleiro não pode fazer. O contrário tem a ver com tantas pessoas, na vida das quais Deus faz obras incríveis, algo extraordinário, que essas pessoas permitem que Deus faça. O meu netinho Lucas tem 2 anos, e é uma coisa interessante, muitas vezes ele quer fazer alguma coisa, e um de nós fala assim, quer ajuda? Não, não preciso. Eu posso ajudar você? Não quero. Aí daí a pouco ele percebe que ele não consegue fazer. Me ajuda, vovô? Gente, tantas vezes é assim que nós agimos. Eu sei, eu posso, eu resolvo, até que a gente percebe que não dá conta. Não damos conta. Mas aí a gente pode ir para Deus mesmo assim, dizer, Deus, eu estou morrendo de vergonha, mas por favor me ajuda, eu não consigo resolver essa situação, não, eu quero estar nas mãos do Senhor para o Senhor resolver isso. Tantas vezes nós agimos assim, desse modo, tantas vezes. É preciso que nós deixemos Deus agir, como barro, ser maleável, flexível, fazer uma entrega total da nossa vida a Deus. Então, são essas 4 ideias que eu observo nesse texto. Quando Deus conserta a minha vida. O conserto de Deus na nossa vida pode ser uma necessidade, na minha, na sua. Ele retorna ao propósito original da nossa existência. Ele nos dá um novo valor e ele requer a nossa entrega. Uma das minhas histórias favoritas é a história de um executivo chamado Jack. O Jack era um executivo bem-sucedido. Geralmente ele não ia almoçar em casa por causa do seu trabalho. Mas um dia ele foi almoçar em casa, com muita pressa. Quando ele estacionou o carro na frente da casa, ele percebeu que a sua filhinha de 4 anos estava na porta da casa. E ele percebeu à distância que ela tinha alguma coisa na mão. E ele desconfiou que ela ia pedir alguma coisa para ele. Aí ele chegou, passou a mão na cabecinha dela, fez afago. E ela levantou o objeto, estava na mão, e falou assim, papai, você conserta para mim? Aí ele olhou o que se tratava. Um carrossel eletrônico, todo espedaçado, todo desconjuntado, arranhado. Em outras palavras, possivelmente nada funcionava mais naquele carrossel. E ele se deu conta da situação. Ele falou, filhinha, papai não vai poder consertar. Papai tem que voltar para o trabalho bem rapidamente.
Então, depois papai faz alguma coisa, ele conserta. A resposta da menininha de 4 anos foi: você pode consertar para mim? Filha, papai não tem ferramenta. Isso aqui depende de várias ferramentas que papai não tem. Ele não tem as ferramentas necessárias. Papai não tem como fazer isso agora, não dá para fazer. E ela olha para o pai: você conserta para mim, pai? Aí ele já estava quase perdendo a paciência, falou assim: minha filha, olha só, papai vai para a cidade daqui a pouco, vai almoçar e vai para a cidade, papai compra um outro carrossel para você, novinho, e traz e dá para você. Ele pensou que tinha resolvido. Ele olha para a menina, 2 lágrimas estavam descendo dos seus olhos. E ela diz mais uma vez: papai, você conserta para mim? O coração dele despedaçou. Ele abraçou a menina e disse: conserto, minha filha. E aí ele pegou o telefone, ligou para a secretária e disse: pode desmarcar todo mundo de hoje à tarde, que eu tenho trabalho até a noite. Depois do almoço ele foi lá para o fundo do quintal, numa oficinazinha que ele tinha lá, umas coisas lá. E ele começou a mexer. Arrumou umas ferramentas emprestadas com o vizinho e foi e mexe. Foi. E a menina sentadinha olhando ele trabalhar. Chegou a noite. Ele parou, colocou a sua filhinha para dormir. E ele voltou para a oficina. Já era madrugada quando ele terminou. Mas ele colocou cada parafuso no seu lugar. Ele desamassou o que tinha que desamassar. Ele refez a parte elétrica. Ele pintou de novo os desenhos do carrossel. E finalmente, ele colocou as pilhas. E ele se sentiu um menino que ganhava um presente novo. Então o carrossel andava, ele piscava as luzes. Ele tinha o som da sua buzina e tudo ali. E ele levou, colocou bem no centro da sala. No dia seguinte, quando a sua filhinha acordou e ela viu o carrossel daquele jeito, e ela ligou o carrossel e ele fazia tudo aquilo que ela queria, ela disse: eu sabia que você ia conseguir. Jack disse que ele nunca recebeu em toda a sua vida um elogio como esse. Eu sabia que você ia conseguir. Sabe, queridos, essa história do Jack é uma história que ilustra um pouco o nosso Deus, nosso Pai. Ele não resiste quando você diz: Deus, a minha vida está estragada, meu coração está em pedaços, eu preciso, conserta para mim, conserta a minha vida, conserta meu casamento, conserta meus relacionamentos. Deus é infinitamente mais gracioso do que Jack. Ele faz. Eu não sei quantos de vocês aqui nesta noite precisam dizer para Deus, não é para mim, mas para Deus: Deus, eu preciso que o Senhor conserte a minha vida. Eu preciso. O que você tem que fazer? Você tem que dizer para Deus: Deus, eu creio que Jesus Cristo veio a este mundo para me reconectar com o Senhor, exatamente para fazer essa obra que é do Senhor, de restaurar o vaso, de refazer a vida. E aí você diz: eu creio em Jesus Cristo, creio que Ele é a solução para a minha vida, e eu quero colocar a minha vida nas mãos de Jesus, como o barro precisa estar nas mãos do olheiro, para que ele se torne uma obra de arte. Quantas pessoas aqui nesta noite estão dizendo isso? Pastor, eu quero tomar essa decisão hoje à noite. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Num gesto de fé, eu quero entregar a minha vida a Jesus, para que Ele conserte a minha vida. Quantos de vocês querem fazer isso? Vou pedir para você levantar o seu braço onde você está. Daqui eu posso ver vocês. Levante seu braço onde você está.
Você está dizendo, eu creio. Deus abençoe você ali. Eu creio. Eu creio que Jesus pode consertar a minha vida. Quem mais? Deus abençoe você. Quem mais? Levante a sua mão bem alto, onde você estiver. Levante a sua mão. Você quer colocar ali, graças a Deus. Há mais alguém? Lá atrás também, eu posso ver você. Quem mais? Ali também, Deus abençoe a sua vida. Aqui nessa parte, levante sua mão. Você está colocando a sua vida nas mãos de Deus, graças a Deus. Mais alguém? Levante seu braço, onde você está, onde você estiver. É a hora de você fazer a sua entrega. Você quer que Deus faça uma obra diferenciada na sua vida? Ele não pode fazer se você não entrega a sua vida para Ele. Há mais alguém? Levante seu braço agora, em nome de Jesus. Pessoal, nós vamos orar. Aí eu quero pedir você, olha, você que levantou a sua mão, vou pedir mais uma coisinha a você. Você pode ficar em pé onde você está? Pode ficar em pé. Você levantou o seu braço? Pode ficar em pé, onde você estiver. Isso, ali daquele lado. Pode ficar em pé. Não precisa ter nenhum acanhamento. Nós todos aqui já fizemos isso um dia e estamos acostumados com isso. Aqui, pode ficar em pé, onde você estiver. Pode ficar em pé, pode se levantar. Pode se levantar, sem nenhum acanhamento. Pode se levantar. Graças a Deus. Alguém da nossa igreja está chegando perto de você, está se aproximando para dar boas-vindas a você e falar com você da nossa alegria pela decisão que você está tomando. Alguém mais? Levante sua mão ou fique em pé agora, fique em pé. Alguém mais? Eu quero orar por você, orar pela sua vida. Nosso Deus e nosso Pai. Oh Deus, o Senhor é o oleiro divino, aquele que toma a nossa vida nas mãos e faz algo maravilhoso, extraordinário. Oh Deus, obrigado pela vida dessas pessoas que agora têm se levantado aqui para confessar a Jesus, para dizer que estão colocando a vida nas tuas mãos. Eu não sei qual é a obra que precisa ser feita na vida de cada uma delas, ou de qualquer delas, mas o Senhor sabe. E o que eu te peço, em nome de Jesus, por causa daquilo que diz a tua palavra, que o Espírito Santo de Deus traga o selo da redenção agora, sobre a vida dessas pessoas. Confirma aí no céu, Deus, essa decisão. E começa a fazer a obra do Senhor. A obra de mudança, a obra de transformação, a obra de reconstrução, a obra de restauração, Deus. Faz isso, Pai, porque o Senhor é especialista em fazer, em consertar a vida das pessoas, a nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vocês. Deus abençoe.